eu acho que podemos começar com o testemunho da Ana Mendonça, que não pôde cá estar, mas deixou um vídeo a falar da sua experiência no contexto da discriminação do mercado de trabalho. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi feito para estar hoje nesta mesa redonda. Por impossibilidade pessoal, não vou estar presente fisicamente, mas não queria deixar de enviar este vídeo e falar deste tema tão importante para ser discutido e, acima de tudo, sensibilizado junto de todos nós. É uma questão não só do mercado de trabalho, que é aquilo que me trouxe aqui hoje para conversar convosco, mas também da sociedade. Todos nós vamos envelhecer, não há ninguém a quem não chegue a idade, e sem dúvida que esta questão do idadismo, apesar de ser uma palavra relativamente recente, é já uma discriminação muito comum, e é uma discriminação não só para pessoas com mais idade, mas também jovens. Aquilo que me traz aqui hoje é partilhar um pouco da minha experiência. Eu sou uma profissional de recursos humanos, trabalho há mais de 23 anos com pessoas e mais recentemente estou muito focada em mentoria para pessoas com mais de 50 anos, que por algum motivo a vida lhes lançou este desafio de se encontrarem no mercado de trabalho à procura novamente de uma nova oportunidade, e tenho acompanhado quão difícil isto tem sido para cada um deles. Muitas das pessoas, todas elas têm uma história muito variada, algumas porque tiveram questões de saúde e a sua profissão a que desempenhavam e a desenvolviam acabou por não poder ser continuada. Uma das pessoas que eu acompanho teve uma questão de saúde, teve que mudar radicalmente aquilo que era a sua profissão e claro que com 50 anos mudar radicalmente a sua profissão é muito difícil, porque não é aceito no mercado que a pessoa, por uma questão de saúde, tenha que mudar radicalmente porque não pode estar ao computador e tudo hoje em dia depende muito do computador, e também não há oportunidade de ensinar novas formas de trabalhar. O que é que tem acontecido que eu gostava de partilhar convosco e sensibilizar? É que muitas vezes nós acabamos por chegar a uma situação desta natureza, gastar muito aquilo que são as nossas poupanças para poder continuarmos a ter uma vida condigna e também continuarmos a desenvolver e a estarmos ativos no mercado de trabalho e ativos na sociedade, e depois acaba e realmente as empresas têm que estar cada vez mais sensíveis para esta questão. Também há cada vez mais a falta de profissionais no mercado, e se calhar o poder recrutar pessoas com mais idade pode ser, e não é pode, é uma solução que pode ser encarada como extremamente positiva, e também deixarmos de ter alguns estigmas e ideias pré-concebidas que as pessoas com mais idade perdem capacidades, que não é verdade de todo. Ou seja, toda a experiência profissional que um colaborador vai adquirindo ao longo da sua vida são experiências muito ricas que podem ajudar jovens, ou seja, promovermos a intergeracionalidade junto das empresas, para que os mais velhos possam apoiar os mais novos e os mais novos possam apoiar os mais velhos, mas juntos possam trabalhar em conjunto para alcançar um fim. E esta partilha de experiências e de gerações é tão rica porque o mercado também mudou. Ouve-se falar do mercado silver, que é o mercado das pessoas com mais de 50 anos, o silver é só porque são as pessoas já com cabelo branco, e sem dúvida que se nós queremos trabalhar para um mercado que seja dos mais jovens até este mercado silver, nós temos que ter lá pessoas que sejam exatamente este mercado e que possam também trazer as suas experiências e as suas necessidades. Tudo o que nós desenvolvemos em termos comerciais e de empresa é para colmatar dores
ou faltas que existem no mercado e claro que estas equipas juntas podem sem dúvida beneficiar. Queria deixar este testemunho, deixar alguma esperança no sentido de dizer que cada vez mais pessoas estão a trabalhar nesta área. A Luísa, que é a moderadora deste painel, já há 8 anos que trabalha a questão do idadismo e a sensibilização para este tema, e cada vez há mais pessoas a desenvolver esta área e a sensibilizar e a falar e a tornar este tema um não tema. E por isso queria deixar esta mensagem de esperança, mas também ao mesmo tempo alertar que estamos no caminho. Ainda há muitas pessoas a sofrer com esta questão. Todas as pessoas que nos estão a ouvir e que tenham uma empresa, por favor, não sejam os principais impulsionadores desta discriminação que existe, nem às vezes cometam esta discriminação sem querer, porque sem dúvida que é prejudicial neste momento para as pessoas que estão a passar essa fase e daqui a uns anos também para vocês, porque todos nós vamos envelhecer. Muito obrigada, desejo que tenham sido 3 dias fantásticos. O nosso painel termina estes 3 dias, mas realmente foi com muito gosto que eu aceitei participar e estou aqui hoje. Obrigada e resto de boas conversas na mesa. Ficamos com o testemunho da Ana e eu deixo só aqui mais um pequeno apontamento, que é a discriminação com base na idade no mercado de trabalho. Ocorre também em idades mais jovens, quando somos demasiado novos para trabalhar e quando não nos dão a oportunidade de ganhar experiência. E convém referir que o ser velho no mercado de trabalho muitas vezes acontece aos 35 anos. Acabaram-se oportunidades para estágios, para bolsas, para uma série de oportunidades que tentam integrar as pessoas de uma forma mais rápida e mais equitativa no mercado de trabalho. E fala-se tanto em diversidade, em inclusão, e nunca se fala em diversidade etária no mercado de trabalho. As empresas são muito responsáveis a nível social, mas continuam a despedir pessoas única e exclusivamente com base no critério de idade. E convém dizer que, por exemplo, nas empresas tecnológicas, as pessoas começam a despedir, Googles da vida, começam a despedir antes dos 30 anos. Por isso, isto de ser velho e de ser novo tem contextos muito, muito, muito específicos e esta discriminação ocorre no processo de recrutamento, durante a permanência no emprego, no acesso à formação e no processo de reforma. Tem que ficar na ordem do dia, que é as pessoas vêm ter connosco com cabelos brancos e acham que é normal, aos 40 anos já não consigo ou fazer uma transição ou encontrar um novo emprego. Vou ter que ser empreendedora, arranjar um negócio próprio. É a única forma que as pessoas acham que é possível fazerem uma nova reintegração no mercado de trabalho. Temos que mudar isso e ainda bem que é possível estar aqui a discuti-lo no momento em que vocês já estão famintos, de certeza absoluta. Obrigada. Temos aqui um painel que eu adoro, os meus 10 minutos não consegui dizer tudo aquilo que eu queria dizer. Temos um painel que é, quando se fala de envelhecimento, deve-se falar de intergeracionalidade, custa dizer, mas temos que falar, que é um bocadinho assustador. Chegamos a um momento da nossa sociedade em que temos que financiar projetos para aproximar gerações. É demasiado grotesco até estarmos tão afastados uns dos outros e ser quase que de uma forma artificial juntar as pessoas. Temos aqui a querida Rosa Araújo, uma salva de palmas da Coração Amarelo. A idade. Uma dica para serem anti-idadistas: assumam a vossa idade, sempre. Rosa. 73 anos. Muito bem. Francisca Sequeira. Eu tenho 31 anos. 31. Adri. 57. Intergeracionalidade é o que está aqui, diversas idades. Obrigada por estarem aqui. Vamos tentar enriquecer aqui a última conversa dos resistentes. Sim. E
corremos o risco de já dizer coisas repetidas, não é? É o último dia, mas vamos tentar dar aqui uma perspectiva diferenciadora. Começo pela Rosa, pela minha Cabelos Brancos, e a Coração Amarelo, a associação à qual presido, já tem 23 anos. Vai fazer no dia 20 de Sim, maio 23 sim, anos. 23 anos. Ainda é uma adolescente, não Ainda é? é uma Sim, está a adolescente. entrar na fase adulta. Mas já tem longevidade para uma organização sem fins Já. lucrativos Já costumo dizer que já temos muitas histórias de vida para contar. para contar. Vocês trabalham a problemática da solidão Sim. e do isolamento social, especialmente com pessoas Dos mais mais velhas. velhos. Convém dizer que as situações de solidão e isolamento social não são exclusivas Não. das pessoas mais velhas. Afeta pessoas de todas as idades. O que acontece, e isto também está enraizado no idadismo, à medida que vamos envelhecendo, estas situações de potencial sentimento de solidão ou isolamento social vão aumentando. E temos que dizer que envelhecer numa cidade é diferente de envelhecer num centro rural, por exemplo, e gostaria de saber quais são as trajetórias das pessoas que vocês apoiam. Como é que, a partir da vossa experiência, como é que as pessoas que vocês apoiam chegam à situação ou de solidão ou isolamento social, porque são questões diferentes, e de que forma é que vocês tentam combater esta problemática a nível da prevenção, a nível do apoio? Começamos por aqui. Antes de mais, desculpe, não vou já responder à sua pergunta, mas é assim, somos o último painel deste encontro. E como tal, vamos ter uma grande responsabilidade porque queremos fechar com chave de ouro. Obrigado aos que estão presentes e vamos procurar dinamizar aqui um fim 5 estrelas, porque a Maria e a Rebeca assim o merecem. Muito obrigada a todos. E começaria por dizer o seguinte, antes de responder à Luísa, era só dizer isto. Nós, ao longo de 3 dias, estivemos aqui a ouvir histórias de vida diferenciadas, vividas por pessoas de idades muito diferentes, com muitos testemunhos diferenciados, com muitos desafios, com muitos chamamentos, com muitas formas de equacionar e despontar em nós outra forma de estar. Foi isto que vivemos aqui, 3 dias que foram realmente esplendorosos para quem tem que repensar a sua vida e a sua forma de estar na vida. É evidente que tudo é em função de uma coisa que se chama envelhecimento bem-sucedido. O envelhecimento, de facto, é das problemáticas maiores com que as sociedades atuais se enfrentam, principalmente quando, no envelhecimento, a doença e o isolamento e a dependência, seja ela física ou mental, coloca às pessoas e ninguém está preparado para estar numa situação de dependência e de doença dependendo de terceiras pessoas. E nesta problemática aparece outra questão que não é menos grave, que é a solidão. A solidão é o desapego, é a falta de apoio, é o sentir-se só, é não falar com ninguém, é não ter por quem chamar. E esta solidão, como a Luísa disse muito bem, trespassa todas as idades. Nós, infelizmente, hoje temos crianças que vivem em solidão. Mas não é este o objetivo da Associação Coração Amarelo. A Associação Coração Amarelo dedica-se, como muito bem disse, aos mais velhos, porque nós temos que priorizar para melhor podermos ajudar. E, portanto, somos uma associação que nasceu no ano 2000 pela iniciativa de 7 mulheres. Aqui estão as mulheres que tomaram a iniciativa da sociedade civil para pegar numa problemática, porque eu sou assistente social e serei até morrer, e, portanto, trabalhei sempre muito os territórios. E como trabalhei os territórios e as pessoas, eu apercebi-me rapidamente de que a solidão era um drama, é uma questão que tem uma resolução muito difícil na nossa sociedade e para a qual todos nós podemos contribuir para minimizar. É como tudo, isto já foi aqui tudo falado,
e nós chegámos à conclusão que uns sem outros não somos nada, que nós temos que viver em interação, que os que têm mais têm que dar para os que têm menos, os que podem ajudar aqueles que estão fechados e que não têm nada, é uma obrigação de cidadania. A nossa associação é uma associação de voluntariado puro e duro. Somos um conjunto de voluntários que neste momento estamos divididos já, e quero mais, por 10 delegações no nosso país, contando com a Madeira, que também é do nosso país. Claro está, pronto, somos 10. E queria crescer mais, temos uma delegação em Cascais, e o que nós temos é muitos pedidos feitos pelos próprios, feitos pelos hospitais, feitos pelas juntas de freguesia, vêm das polícias, vêm de toda a parte, sinalizando pessoas que estão fechadas nas suas casas. Muitas vezes, às vezes, quando falamos com elas, estão há 15 dias, um mês, sem falarem com ninguém. E são pessoas que nós hoje aqui falamos de plenos direitos. Mas há aqui direitos que falham e nós não podemos deixar que pessoas que tiveram o seu contributo para a sociedade, que é a nossa sociedade de hoje, muitas pessoas até muito trabalhadoras e muito influentes e muito construtoras do mundo em que nós estamos a viver, que vivam, terminem numa situação de isolamento, de solidão, sem ninguém que se chegue junto delas. Isto não fica bem a uma sociedade que se pretende ser desenvolvida e que é atenta aos cuidados e à atenção para com os outros. Portanto, isto é um grito que eu estou a dar, é dizer que todos nós, na nossa vida, temos a obrigação de dar um pouco de nós e não pedimos muito. Nós começamos por pedir 1 hora, uma vez por semana, para pessoas que possam ir ao encontro de alguém e que lhe deem a mão, que lhe deem um ombro, que o olhem, que os escutem, e passa depois daí a criar-se uma relação de amizade. Começa por ser uma ação de voluntariado que nós apoiamos, formamos os voluntários, acompanhamos-los, supervisionamos, mas depois cria-se aquela relação que vai para além disso. Pode-se criar ou não, mas normalmente até se cria. O voluntário cria uma amizade pela pessoa idosa e passa a ter uma convivência já muito mais natural. Consegue-nos enumerar alguns fatores que levam a que, especialmente as pessoas mais velhas, se encontrem efetivamente em situação de solidão? Consigo, com todo o gosto. Primeiro começa a falta de saúde. Depois começa a idade que vai retirando às pessoas a segurança. Há pessoas que, dentro das suas casas, com muita idade, com problemas de toda a ordem, agora não vou dizer se são ósseos, são até às vezes de saúde mental, começar a ter sinais de alguma debilidade mental, a perca dos familiares, a perca do companheiro ou da companheira ou do cônjuge, seja do que for, a perca dos filhos, a perca, os filhos tanto por morrerem como por abandonarem, é igual, não estão lá, não vão lá. A perca dos amigos, porque a idade vai avançando e nós, ao mesmo tempo que vamos envelhecendo, eu já estou com 73 anos e já tive muitas quebras de amigos que já partiram. E isto vai aumentando, porque eu vou avançando e vou assistindo a uns que partem, aos pais que partem, ao cônjuge, ou ao companheiro, ou ao filho. E, portanto, tudo isto torna as pessoas mais frágeis. Nós somos seres frágeis. Nós queremos ter poder e queremos ganhar aquela força que hoje foi falada e foi falada aqui ao longo de 3 dias. É fantástico, porque quanto mais fortes formos, mais resistência teremos para o fim das nossas vidas, para as intempéries que a vida ainda nos vai trazer. E, portanto, o sucesso do envelhecimento bem-sucedido está precisamente na armadura que eu vou construindo ao longo da minha vida, começando por gostar de mim e depois caminhando, sabendo que vou ter alguns obstáculos por ultrapassar. Uns terão mais, outros terão menos e outros morrem de repente e não têm nenhum. Mas nós não sabemos o nosso dia da manhã.
E, portanto, o que é que nós temos? Nós temos, primeiro que tudo, que educar. Nós não estamos a educar homens e mulheres grandes. Nós estamos com um déficit de educação que é preocupante para cada um de nós. Eu já tenho os meus filhos criados, mas tenho uma neta. Há quem tenha ainda filhos pequenos e nós temos que ser exigentes na educação que lhes estamos a dar. Nós temos que mostrar às crianças que a vida é feita de uma paleta de pessoas de todas as idades. Que a avó é figura fundamental na vida das crianças. Que o mais velho é para mimar, não é para excluir, não é para cuspir para o lado, é para abraçar, é para compreender. E nós estamos a fazer de crianças, de jovens, pessoas que não se importam já com as pessoas que são mais velhas. E as pessoas mais velhas merecem, têm direitos, porque nós somos seres de direitos, desde o dia em que nascemos até ao último minuto em que morremos. E não perdemos nenhum deles. Nós é que pensamos, eu agora já tenho 70 anos, já não conto, eu agora já não me meto, já não quero. Aqui é que está a grande palavra da vontade. Temos que querer até ao fim. Temos que não desistir. Passo aqui para a nossa convidada internacional. é uma cimeira internacional. Temos a Adri Coelho, que veio do Brasil, está cá nesta cimeira pioneira, e a Adri é jornalista, não é jornalista, é especialista na área do envelhecimento. Trabalha, daí eu penso jornalista, porque escreve para a Vogue brasileira, e tem uma plataforma que é a Viva a Coroa, já nos vai falar desse projeto. E é diferente, o envelhecimento é um processo diferencial, não é? Envelhecer no Brasil é um contexto diferente de envelhecer aqui em terras lusitanas. E vocês começaram a falar, no Brasil não se diz idadismo, diz-se etarismo, não é? Ou também já dizem idadismo? Dizemos. Sim. Ageísmo também. Sim. E vocês já começaram há algum tempo a falar deste tema, e existem muitas já figuras públicas, especialmente mulheres, influencers, ativistas, a trazer este tema para a agenda mediática e também para as redes sociais, que pretende, no fundo, impactar as mulheres que são, estamos aqui no envelhecimento, na Cimeira do Envelhecimento Feminino, as mulheres são duplamente mais prejudicadas por esta condição humana e natural que é envelhecer, e essencialmente pela questão da beleza, dos processos normais de transição, a menopausa. E a Adri conhece estas mulheres, fala para elas, pode dizer em que é que consiste Viva a Coroa, que se traduzíssemos para português, Viva a Coroa é velha. Coroa é uma pessoa de meia idade caminhando para o sim, envelhecimento. Sim. Essa é a definição da palavra coroa no dicionário. Então, no Brasil, ele serve inclusive para homens e para mulheres. Você pode dizer ou coroa ou a coroa. E como tem uma conotação, não é, que é uma coroa, que é joia, que é realeza, eu gosto de fazer essa brincadeira, porque eu acho que coroa não precisa ser só pejorativo, né? No dicionário ele tem esse cunho pejorativo. Acho que vocês têm uma palavra em português que é cota, pode ser? Pode ser. Sim, temos, sim. Então. Aí está mais uma vez a linguagem, não é? Sim, e a designação. Sim. Porque se compararmos novo e velho, novo é sinal de força, vitalidade, criatividade. Velho é improdutivo, é descartável, é morte, é doença. E é necessário termos muito cuidado, porque devemos todos não ter vergonha de dizer eu sou velha. Não é? E quando estamos a utilizar o termo eu sou velha, mas tenho um espírito jovem,
quer dizer, é uma grande contradição, quer dizer, Sim. gostaria que partilhasse então as experiências, porque é interessante, estamos aqui, porque também é um Claro, processo claro, cultural, claro. como é que tem sido a sua experiência, Adri? Bom dia. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Maria e a Rebeca por esse convite. É um prazer para mim estar aqui. Eu queria dizer que eu vim de São Paulo, mas eu estou aqui desde sexta-feira no evento, partilhando e aprendendo sobretudo, porque o evento está muito bacana, parabéns. E eu começo dizendo que no Brasil, a cada 21 segundos, uma pessoa faz 50 anos. Bom, quando eu comecei o Viva Coroa, lá em 2018, não haviam muitas pesquisas disponibilizadas para o público geral, né? E se falava muito pouco sobre esse assunto do envelhecimento. Eu até trouxe aqui um assistente, porque preciso ler algumas coisas que eu não decorei. Tem uma pesquisa que se chama Tsunami Latam, desenvolvida pelo consórcio, né, de 4 empresas, Data8, Nopausa, Pontes e Opinion Box, que foi cerca de 20 mil pessoas acima de 45 anos entrevistadas entre 2018 e 2021, dos países Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai. E aí se dividiram em 2 grandes grupos, a geração invisível, que são as pessoas entre 45 e 54 anos, e a geração prateada, que são as pessoas acima de 55 anos. Esse estudo gerou um relatório de 150 páginas, mostrando que essas pessoas, veja bem, sonham, pensam e consomem. Então, não é? É incrível. A gente continua tendo os mesmos desejos, eu tenho os mesmos desejos, eu tenho mais desejos do que eu tinha aos 30 anos. Eu quero conhecer mais lugares, eu quero aprender coisas novas, mais pessoas, quero cuidar mais de mim. Várias coisas que, talvez, quando nós somos jovens, nós pensamos que elas vão morrendo, né, com o tempo. Mas elas não morrem, elas estão acesas dentro de cada um de nós. Então, quando você ouve assim, né, aquela pesquisa da Organização Mundial da Saúde que nós falamos o outro dia, que metade das pessoas já sofreram na sua vida algum preconceito relacionado à idade, você fica pensando, puxa, a melhor forma de negar um preconceito, né, é fazer de conta que ele não existe. É dizer que as pessoas estão inventando um preconceito porque elas não têm mais o que fazer. Mas esse número nega isso, é impossível você negar, são bilhões de pessoas, não é? E aí, vivendo esse momento de envelhecimento, a minha formação é design de interiores, e eu tinha uma loja de decoração, de móveis de crianças e adolescentes, e eu comecei a perder dinheiro com essa loja, eu decidi fechar o meu negócio, e estava me aproximando dos 50 anos, já com vários sintomas, né, em plena perimenopausa, vários sintomas, ou seja, os calorões, a insônia, os cabelos ficando mais finos, a pele perdendo viço. Ou seja, tudo que todas nós que chegamos, né, nessa fase passamos. A questão da libido também, não é? Eu já não tinha libido mais nem para a vida, quanto mais o resto. Então, eu fiquei bastante deprimida, caí mesmo. Os filhos já não precisavam tanto de mim, já estavam grandes. E eu trabalho desde muito cedo. Eu não me vi na possibilidade de parar de ter alguma coisa profissional, remunerada ou não, né? Mas não ficar como dona de casa. Porque eu admiro muito quem tem esse poder, mas eu não tenho essa capacidade. Mas, bom, fiquei deprimida, levei um bom tempo para me reerguer, até que eu me dei conta que eu conto comigo mesma e tinha que tirar forças de dentro de mim para isso. Então, fui fazer um curso intensivo de fotografia, e chegando lá, a primeira coisa que aconteceu é que, claro, eu era a mais velha da turma, né? E havia um homem com a idade próxima, mas depois já pulava para 29 a 19, uma escadinha. Mas foi muito interessante perceber
essa receptividade que os jovens tiveram conosco. Eles me ensinaram a parte de tecnologia e eu me senti bem também, porque eu percebi que eu, justamente por ter mais experiência de vida, mais museus visitados, mais livros lidos, mais filmes assistidos, né, mais conversas com pessoas, também aportava uma coisa interessante que vinha através justamente da minha idade, né? Então, houve uma troca muito gostosa e a partir disso, a minha autoestima se fortaleceu, né? Eu saí desse curso pensando num projeto de fotografia para mulheres 50 a mais. Mas aí eu sempre gosto de contar essa história porque teve um momento assim que me deu um plim, porque, claro, com o tempo você vai percebendo que vários assuntos a gente não conversa, né? Os assuntos e os assuntos dos incômodos do envelhecimento estão todos ali muito crus, mas mesmo com as melhores amigas, a gente tem vergonha de determinados assuntos. Ontem mesmo eu estava falando com a doutora sobre o laser vaginal, os escapes de xixi, essas coisas que a gente, né, coloca debaixo do tapete e que se começou a falar, né? Felizmente, porque eu acho que quando você ouve uma mulher que você admira, acha interessante ou tem intimidade, contando uma coisa tão íntima sobre ela mesma, você se sente normal, né? Você pensa, puxa, essa pessoa tem, eu também posso ter, fica tudo melhor de lidar. Então, um desses momentos aconteceu assim, eu voltei dessa viagem, já estava pensando nesse projeto de fotos, que seria o Viva a Coroa, só que só fotos. Então, fui almoçar com as amigas, conversa vai, conversa vem. Eu falei assim, olha, eu acho que eu resolvi a minha questão dos calorões noturnos, colocando o braço esquerdo e a perna esquerda para fora das cobertas, e assim eu durmo meio a meio. E aí uma delas pulou e falou, Adri, eu faço exatamente a mesma coisa e eu nunca pensei que outras pessoas fizessem isso, eu estava me achando a louca. E aí eu pensei, bom, realmente a gente não fala nada sobre isso, então eu quero falar. E foi assim que nasceu Viva a Coroa, em 2018. Um ano depois eu recebi esse convite também para ser colunista da Vogue, dentro do canal Sua Idade, que é justamente também para mulheres 50 a mais. E eu posso dizer que o Viva a Coroa impacta as mulheres diariamente. Nós somos no Instagram mais de 215 mil, um número muito próximo também no Facebook. E eu tenho um site, porque foi um pedido das seguidoras, um site não só para elas poderem aumentar a fonte, né? Porque no Instagram você não consegue aumentar a letra, mas também para pesquisar, né? Eu tenho lá uma ferramenta de pesquisa para poder pesquisar posts anteriores. Ou seja, se você digita lá menopausa, ou sexo, ou amizade mesmo, que isso também é uma coisa importantíssima nessa nossa faixa etária, você tem condições de ver vários artigos. Então, diariamente, o que acontece no Viva a Coroa? São os meus depoimentos, eu não falo tanto da minha vida pessoal, mas eu falo de coisas que eu penso sobre coisas que estão acontecendo e que nos afetam, na questão do etarismo, principalmente. E também, eu acho que da curadoria que eu faço de coisas relevantes e de qualidade sobre essa faixa etária que eu escolho partilhar com as seguidoras, porque é claro que eu também não escolho só as coisas que são super sérias ou perrengues, né, como a gente diz no Brasil. Eu também escolho conquistas, novos amores, amizades, porque e mesmo coisas quando a gente ri de nós mesmas, né? Porque eu acho que o humor e o amor, junto com a saúde, é claro, são pilares fundamentais para um envelhecimento de qualidade, porque, afinal de contas, viver muito e viver bem não é a mesma coisa, não é? Então, esse é o dia a dia do Viva a Coroa. Obrigada, Adri. Olá, Francisca. Bom dia. Boa tarde. Gostava que nos falasse um bocadinho do teu projeto em São Tomé e Príncipe. E é interessante porque
tens um projeto onde, num país no qual a esperança média de vida é mais baixa, mas também podemos verificar que aqui que a componente cultural do envelhecimento é muito forte na forma como as pessoas, à medida que vão envelhecendo, são vistas, não é? E também as suas experiências de vida. E segundo o relatório global do idadismo lançado em 2021 através da Organização Mundial de Saúde, uma em cada 2 pessoas é vítima de idadismo. Existe um antes e o depois deste relatório e, como eu já disse, intersecciona-se com muitos outros ismos, não é? Os ismos existem para nos dividir. E temos aqui a tua experiência em São Tomé e Príncipe, na qual as mulheres têm violações gravíssimas na área da igualdade de género, e depois também podemos somar a questão do racismo, a questão do idadismo. Tu, que conheces bem as mulheres são-tomenses, como é que podes dizer que o seu processo de envelhecimento individual e coletivo é vivido? Bom, desde já, boa tarde e é um prazer estar aqui e obrigada à Rebeca e à Maria por este convite e é um prazer também dividir este painel com estas ilustres palestrantes e contigo também, como é óbvio. Olha, eu acho esta diferença existem muitas diferenças no processo de envelhecimento e tu própria disseste que efetivamente é um processo muito heterogéneo, não é? E se essas diferenças existem num contexto, com pessoas no mesmo contexto social, cultural e económico, então essas diferenças são ainda mais visíveis, tendo em conta 2 continentes tão diferentes e a mulher ocidental e a mulher africana culturalmente tem muitas, esse processo acaba por ser muito diferente e especificamente em São Tomé, que é a realidade que eu conheço, só para dar um breve contexto, eu trabalho com raparigas, mulheres em São Tomé com o objetivo de combater a desigualdade de género e a gravidez precoce através de um método de intervenção que é a surf terapia, que utiliza o surf como uma ferramenta de desenvolvimento e crescimento não só pessoal, mas também profissional e é complementado com outras dinâmicas, com psicoeducação, com apoio escolar, orientação vocacional e especificamente em São Tomé aquilo que eu sinto, apesar de trabalhar com raparigas e com jovens, é que o processo de envelhecimento, e há um poeta africano que tem uma frase muito interessante, um poeta do Mali, que eu acho que consegue descrever muito bem como é que o envelhecimento é visto em África, que ele diz que sempre que morre alguém velho é como se incendiasse uma biblioteca. E eu acho que é muito interessante no sentido em que os sinais de envelhecimento em São Tomé acabam por ser um testemunho também muito de sabedoria e de experiência e é-lhes reconhecido às pessoas mais velhas em São Tomé muita dignidade, muito respeito e até mesmo alguma obediência, porque eles são um bocadinho os guardiões da sabedoria e são eles que passam o testemunho de geração em geração dos costumes e da sabedoria popular e que mantém um bocadinho a identidade de um povo e é fundamental isso acontecer e é-lhes reconhecido isso por parte das jovens, das raparigas mais novas. Eu consigo visualizar isso muito bem e se calhar ao passo que em Portugal o envelhecimento é sinal de improdutividade ou invalidez, em São Tomé eu consigo ver que essa improdutividade ou essa invalidez prende-se mais com o facto de a mulher tem mais a ver com a função reprodutora da mulher, ou seja, não acontece nos anos mais avançados de vida da pessoa, mas esse idadismo aparece, lá está, quando a mulher deixa de ter a sua função reprodutora e aí passamos a ter o tal idadismo de género e por sua vez o sexismo
e consequentemente falamos aqui em dupla discriminação, muito porque culturalmente o papel da mulher é procriar, é gerar vida, e a partir do momento em que deixa de ser possível biologicamente cumprir a sua missão, aí sim começa a haver esse idadismo de género e que depois, por sorte, ou porque a vida segue assim, apesar de sentirem esse idadismo, depois conseguem recuperá-lo um bocadinho com a sabedoria e com a ancestralidade que trazem. Eu acho super curioso as mulheres em São Tomé, quando são mais novas, as crianças são tratadas por pequenas. Ou pequena vai enxaguar a roupa ao rio, vai buscar a louça, vai buscar água, e a partir do momento em que começam a ser mães, deixam de ser pequenas, e estamos a falar de pequenas, deixam de ser pequenas, mas que têm 14, 15 anos quando são mães, e eu acho que é a única altura da vida delas em que elas têm a dignidade de ser tratadas pela comunidade pelo nome próprio, porque estão a gerar vida, porque passados uns anos, rapidamente, quando deixam de ser mães, passam a ser as tias. E vão na rua e é olá tia, olá, como está, bom dia, e com o avançar dos anos passam a ser as avós. Isto pressupõe que todas elas tenham gerado vida e que tenham cumprido a sua missão. Enfim, vamos lá ver. Porque uma mulher com 60 anos, porque é que será que é avó? Apesar de ser um termo Desculpa carinhoso. interromper, mas uma mulher que não tenha descendência, que não seja mãe, é ostracizada? Sim. Mas de uma forma não direta. É mais o zum, a comunidade fala, depois existe também muito a questão do bruxismo, ou porque é que esta mulher, se calhar, depois tem a ver com as questões de religião, de se poderá estar possuída pelo demónio, enfim. Não é julgada porque não foi a decisão dela, porque o que ela mais queria ter era claramente ter filhos, porque é isso que as faz sentir empoderadas e precisas, infelizmente. Obrigada. Nada. Agora, aqui uma questão pessoal. Luísa. Não vamos falar dos outros. Uma questão pessoal. Vocês já foram, se calhar esta questão já se colocou, a título pessoal ou próximo, já se sentiram discriminadas com base no critério de idade? Sim, eu já me senti. Conseguirem enumerar algumas situações concretas para conseguirmos perceber que esta discriminação, não é, ocorre em várias faixas etárias e que não devemos pensar num envelhecimento só aos 40, aos 50, aos 60 ou perto da reforma. A tal educação para o envelhecimento tem que acontecer desde muito cedo porque é universal, não é? É a nossa condição humana e, por exemplo, aos 4 anos as crianças já têm estereótipos idadistas, estereótipos negativos sobre os mais velhos, porque tem a ver com a questão cultural e social que está tão enraizada que acontece muito cedo. E gostaria que pensassem, e é interessante termos aqui a tal intergeracionalidade que nos pode dar a visão do que é ir envelhecendo a mulher nas vossas faixas etárias e situações específicas na qual se sentiram efetivamente discriminadas por causa única e exclusivamente ou duplamente por serem mulheres e mais velhas. Bom, eu acho que nós sofremos esse preconceito diariamente, inclusive de dentro para fora, não é? Então, quando comigo acontece assim, quando eu vejo que as marcas e que toda a mídia insiste em contratar mulheres com 30 anos e abaixo de 30 anos para divulgar produtos que são feitos para pele madura, por exemplo, eu acho isso uma afronta e eu fico pensando, puxa, quando que eles vão se dar conta disso, né? E isso acontece no nosso dia a dia, basta você ligar a televisão, basta você ir na farmácia, né? E aí eu tenho um outro episódio também recente, que quando a Jane Goodall ganhou uma Barbie em homenagem, eu escrevi uma coluna para a Vogue,
falando dessa Barbie, falando sobre outras Barbies daquele mesmo ano, inclusive a Barbie da Rainha, né, em homenagem à Rainha. E aí a Vogue publicou no Instagram uma frase com a foto dessa Barbie dizendo: no mundo da Barbie não existem rugas. E aí eu fui destruída nesse post. Comentários muito agressivos, né? E falando: mas como assim é uma boneca? Como assim é de plástico? Coisas que mostraram para mim claramente o quanto as pessoas têm dificuldade de ficar frente a frente com o envelhecimento, porque isso é negar total o envelhecimento. É claro que eu não imagino que as bonecas todas tenham que ter rugas, mas se você olhar a boneca da rainha, por exemplo, ela tem o cabelinho da rainha de hoje, ela tem aquela coroa, ou seja, não era a rainha jovem. É a rainha de hoje, só que representada numa boneca sem rugas. Então, eu fico pensando, se as crianças, no meio de todos os seus brinquedos, pudessem ter uma boneca ou um boneco que fosse velho, talvez eles lidassem muito melhor, né, com esse envelhecimento de forma mais gradativa, de forma mais saudável. Então, é isso. Eu penso que o envelhecimento, esse preconceito com o envelhecimento, idadismo, etarismo, ageísmo, enfim, já tem aí vários nomes para falar a mesma coisa. Isso está no nosso dia a dia, todos os dias mesmo. Espera aí que ainda não acabou. Sim, sim. Obrigada. Sim, Não acabou, obrigada. ainda não acabou. Não. Ah, jura? Eu achei que a gente fosse deixar uma mensagem. Só falta a mensagem. Sim, por favor. A mensagem. Por Começa último, pela Rosa. Senta-te aqui, minha querida. Ai, nossa senhora. o tempo passou rápido. Tínhamos aqui mais questões preparadas, mas estão a dizer que o tempo acabou. E gostaria que, em vez de uma mensagem, que deixassem uma sugestão para tentarmos combater e prevenir o idadismo, que é, se eliminarmos esta discriminação, não é, beneficia todos os seres humanos, novos e velhos. Uma mensagem, uma recomendação de cada uma de vocês para tentarmos prevenir e combater a última discriminação socialmente aceita. Eu? Muito bem. Portanto, aquilo que eu tinha para vos dizer, que é para terminar, é assim. Nós temos que questionar o modelo de sociedade em que vivemos. Esta sociedade estratifica as pessoas por idades. Começa logo por aí. As crianças vão para a creche, para os infantários, que é no sítio tal, os adultos vão trabalhar e os idosos vão para os lares ou vão para sítios que não têm nada a ver com o resto. Portanto, a sociedade estratifica as pessoas pelas idades. Isso é uma coisa que tem que mudar, não sei quando nem como, já devia ter sido há muito tempo, que é de facto considerarmos que as comunidades são comunidades para todas as idades. As respostas têm que ser conjuntas e temos que estar na fase da mudança, e é esta a fase da mudança em que nós temos, e penso que este encontro serviu para ver isto, que é uma comunidade quando quer, muda. Uma comunidade quando se quer agarrar para lutar por uma causa, luta. A comunidade quer mudar, muda, mas temos que ser nós. E, portanto, começa por nós. Francisca. Eu só termino com um pequeno poema, desculpem, mas eu gosto sempre de terminar com poemas. Rosa, vamos tentar só... E o poema é o seguinte: recomeça se puderes, sem angústia e sem pressa, e os passos que deres nesse campo duro do futuro, falo em liberdade. Miguel Torga, muito obrigada. Francisca, rapidamente. Bom, muito resumidamente, eu acho que a melhor forma de combater a discriminação e de desconstruir preconceitos é através do debate, da crítica e do pensamento, e acho que é exatamente isto que se está a fazer aqui hoje e que se tem feito nos últimos 2 dias. Portanto, a minha sugestão é que haja mais o Women Aging Summit para continuarmos nas painéis interculturais e intergeracionais, porque acho que é este o caminho. É este. Obrigada. Adri. Uma coisa muito simples, não vamos dizer para as pessoas o que não gostaríamos de ouvir.
Então, os elogios, quando nós encontramos as pessoas do nosso dia a dia, eles não precisam estar sempre atrelados à idade. Ao invés de dizer, como você está linda, nem parece que envelheceu, nem parece a idade que tem, não é? Você diga, nossa, como você envelheceu linda. Né? Ou então você diga, puxa, eu adoro o jeito como você conta as coisas, você fica muito bem de verde, você está linda hoje, e pronto, esquece a parte da idade. Né? Já ajuda bem.